Boa tarde, hoje é dia 5 de março de 2022 e estamos iniciando aqui mais uma entrevista para o site do The Outsiders. Hoje nós vamos entrevistar um artista plástico de primeira grandeza aqui no Brasil, mas conhecido também internacionalmente, o Elias Murad. O Elias, além de artista plástico, pintor, aquarelista, escultor, também é um admirador das artes marciais, uma família toda de povo de artes marciais, que eu acho uma coisa muito bacana, e é um dos sócios da Gare Cultural, que é uma escola de artes em São Paulo, onde eu inclusive faço aula de aquarela com ele, e que eu recomendo muito para quem quer fazer algum curso de pintura, de fotografia. Tem vários cursos, o Elias vai falar um pouco disso para a gente também. Elias, para começar a nossa entrevista, eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que você, sendo de uma família toda de gente de artes marciais, foi ser artista, foi trabalhar com artes. Como é que começa essa história? Olha, é bem engraçado, porque na minha família tem os artistas marciais e os artistas que não são marciais, né? Tem ator, tem gente que trabalha com moda, com quadrinhos, né? Então, assim, quem não foi para as artes marciais foi para algum outro tipo de arte, né? É bem interessante isso. E isso é uma família muito criativa, eu acho, né? Então, assim, é muito enriquecedor. A minha família é um berço de riqueza, assim, porque são pessoas muito criativas, todas são muito criativas. Então, eu acho que é um presente a gente estar junto, né? Mas eu comecei eu sempre desenhei, né, desde pequeno. Não que eu não tenha tentado artes marciais, eu tentei também, eu fui, iniciei com meus irmãos, mas a minha vocação não era luta, né? Então, eu desenhava desde pequeno, então eu fui seguindo esse caminho do desenho, né? Já desde com uma percepção minha de criança, assim, né? Então, eu fui seguindo, mas eu acho que na minha família tem gente criativa de todo lado, então era um caminho para as artes marciais, mas todos sempre muito ligados em outras coisas também. Acho que é meio esse lugar, né? Quer dizer, o caldo familiar propiciando, né, o meio ambiente já muito conectado, né, com a arte, seja de um lado ou de outro, mas sempre, como você diz, muito criativo. Tá, interessante isso, né, esse trânsito. E como você começou a desenvolver, como é que foi como é, né, esse desenvolvimento desse processo criativo para você? Agora, hoje, talvez seja importante você contar um pouco como é que é. Você senta e tem uma inspiração, ou é uma coisa que é trabalhada, Como é que você faz isso? Olha, eu acho que tudo nasce na percepção, né? Eu acho que a percepção ela leva a gente para essas possibilidades, né? Para esse processo de agora, que eu estou fazendo agora com aquarela e com desenhos, né? Eu, em 2018, eu fiz uma viagem, uma residência no Japão, né? Eu passei lá uns dias. E nessa residência, eu fui para estudar um pouco sobre arte japonesa, visitar templos, né? Um pouco da cultura, e eu percebi muito a parte da arquitetura japonesa, né? E
como ela se efetiva. Então, eu olhei muito para esses lugares, né? E principalmente para os vazios contidos nesses lugares, porque lá tem muita construção de madeira, então a gente visitou muitas construções de madeira, e essas construções de madeira, alguns templos de 800 anos, 500 anos, e existe uma relação com a madeira muito estreita, né? Então, perceber os vazios, os cheios. A questão é a percepção do cheiro do vazio, né? E isso foi me alimentando, e eu, quando voltei, eu comecei a fazer essa série de aquarelas que eu desenvolvo até agora, né? Então, está muito ligado com a percepção. Acho que tudo está ligado com a percepção, né? Tudo está ligado com essa conversa silenciosa com as coisas que estão te cercando, né? Eu gosto muito das coisas assim, de perceber o cheiro, perceber a temperatura, vento. São coisas que eu percebo, são as coisas mais sutis, assim, são das que mais me afetam com o processo, né? E o processo em si, né, não é assim, o sentar exatamente, tá antes, é um diálogo. Você acorda conversando com aquelas possibilidades, você desperta conversando com elas, você dorme conversando com elas. E, por exemplo, num dia de trabalho, precisa ter uma certa organização, né? Você precisa arrumar seu material, você precisa ter o material certo, o tamanho certo da prancheta, você tem que ter os pincéis, você tem que ter os recipientes para os pincéis, você tem que estar tudo isso muito organizado, porque senão o trabalho nem acontece, né? Então, eu gosto de... Quando eu preparo antes, às vezes eu não tenho tempo de preparar e vou fazer algumas coisas. Assim eu preparo, mas o preparo é fundamental. Eu acho isso fundamental. E tem uma questão que, assim, eu acho que, para mim, desde algum tempo, né, uma certa ordem da constituição das coisas, né? Eu sempre achei que o que tinha menos matéria deveria vir antes do que o que tem mais matéria. Das coisas menos perceptíveis para as mais perceptíveis, né? Menos densas para as mais densas, né? E, então, para mim, tem um princípio, uma lógica do trabalho que eu faço, que é o invisível, móvel e visível, né? Então, eu gosto de estar nesse lugar, de criar essa sintonia, né? De ficar no entre, né? De ocupar um lugar com um pouco mais de mobilidade, além das coisas que estão mais fixas, né? Então, isso para mim é importante, assim. E a aquarela consegue traduzir isso. William? É muito interessante você falar desses estados da matéria, né? A tua obra parece que, pelo menos na minha percepção, ela brinca bastante com essa coisa da densidade, do menos denso, né? Acho que fica bem perceptível, né? Você vai do metal à matéria mais sutil, né? Você vai do metal à água, né? À luz, né? É muito interessante essa inter-relação. Eu queria que você explorasse um pouco assim para a gente como você acha que essa inter-relação entre esses materiais do mais denso ao mais sutil, como que isso participa na formação da identidade, né, que eu estou chamando de identidade, da identidade dos objetos ou das pessoas, né? Como que esse interjogo constrói a identidade de um objeto ou de alguém entre essas matérias, entre essa dança, né? Como que isso se opera, assim? Eu posso falar nesse campo das matérias, que eu acho que... assim, eu trabalho com madeira, né? Eu trabalho com um pouco de fundição também, né? Se bem que a fundição é terceirizada.
Isso no campo das coisas escultóricas, né? Mas é engraçado isso, né, Luísa? Porque, assim, quando eu faço aquarela, quando eu comecei a fazer as aquarelas, foi com o intuito de criar os lugares para a escultura. A aquarela, ela tinha, porque se você olha ali, ela tem uma perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica é a perspectiva da construção ou da fabricação, fabril. É uma perspectiva da área mecânica ou da área da arquitetura, né? E ela pressupõe que aquilo poderá em algum momento existir, porque ela tem uma perspectiva que é usada na execução de projetos ou de peças. Então, na minha cabeça, mesmo que essas percepções mais rarefeitas, que elas estão no campo do rarefeito, que eu gosto de buscar isso nesse lugar, né? Do rarefeito atmosférico. E quando eu começo a trazer a densidade desse lugar, eu uso a perspectiva isométrica porque é uma relação com o mundo possível. É algo que, mesmo que nunca seja construído, ele está na matriz. Oi. Oi? Agora acho que voltou o som. Então aí, voltou? Voltou, Voltou. estou ouvindo bem. Para mim, voltou. Voltou. Deu uma caída. Então, assim, essa coisa está no registro da coisa que pode ser construída, mesmo que ela não seja construída nunca, mesmo que ela esteja no mundo do pensamento, ela tem ali um registro ou uma forma de ser construída que é utilizada por quem executa, né? Então, quando eu começo a pensar nas esculturas, as aquarelas nasceram como possibilidades espaciais de familiaridade com determinadas formas. E eu não sei bem como essas formas, eu não faço com a obrigação de se tornar escultura, mas elas têm um aspecto da escultura. Eles têm um aspecto de algo tridimensional. Mas ela é muito mais livre, então eu não faço isso de uma maneira assim, sabe? Essa aqui vai ser uma peça assim com tais medidas e tal. Eu jogo isso de uma maneira muito mais, não vou dizer nem caótica, mas talvez organizada, mas com muita liberdade para aquelas formas dizerem o que elas precisam dizer. E se um dia essas peças se tornarem, algumas podem se tornar, não exatamente o que está ali na aquarela, ela vai me trazer uma familiaridade para uma peça que vai me lembrar alguma daquelas coisas. Então, assim, eu vou construindo familiaridades, eu vou construindo uma certa intimidade com determinados movimentos ou formas, curvas, retas, que poderão estar numa escultura, né? E, assim, a questão do material, eu acho que, assim, eu usei muito alumínio fundido, ainda uso madeira. Estou fazendo uma peça agora que é de aço, né? Então é um aço, ele vai oxidar, né? Então a gente vai trabalhar, vou trabalhar com a oxidação, com essa coisa do tempo, né? E que nas peças mais de alumínio não tem, porque elas são polidas, elas são mais ascéticas. Tem uma asepsia, né? E, então, assim, o material, veja, a fundição, ela tem vários processos, né? A fundição passa pelo processo da cera perdida, do calor, da cera que se transforma em metal, né? Que entra, o metal ocupa o lugar da cera,
Enfim, então tem um processo ali do calor, tem uma transformação de vapores, de coisas, de terra, de areia, enfim, e que deixa aquela coisa depois sólida, né? E estável e perene, né? Então, eu transito, eu acho que o material, eu gosto de materiais diferentes também, de não tem, sabe, só trabalhar com um tipo de material, eu vou variando esses materiais, né? Então, gosto muito de madeira, acho madeira incrível, e eu estou fazendo alguns trabalhos agora com as madeiras reaproveitadas, né, madeiras de tem já uma história, então isso também tem sido bem interessante de fazer, sabe? Então, já trabalhei com parafina também, uma coisa super frágil, esculturas de parafina, que não eram para durar nada, elas duraram 2, 3 meses e se acabaram. Então, elas eram efêmeras, assim, porque não era para durar muito, mas eram grandes. E aí, em determinado momento, ela quebrava, ia quebrando, desmontando, e tudo bem. Nessa linha do que você está dizendo, eu queria compartilhar uma experiência aqui enquanto público, né? Eu entrei em contato com a tua obra via internet, né? É interessante porque as tuas temáticas de espaço, preenchimento, parecem que encontram na escultura um meio ideal, né? Que você acaba singularizando essa experiência de espaço a partir dessa construção de matérias dentro das soluções que a escultura promove, né? E aí tem esse contato que eu tive por meio da fotografia, né, das esculturas e por meio dessa aquarela que conversa com a escultura, né? Como é que né? E eu acessei isso da minha casa via internet, né? E aí eu tive essa experiência com a tua obra. Como é que você vê isso? As pessoas saindo, tendo a experiência da tua obra, não a partir do que você concebeu como escultura, mas a partir de uma foto ou da aquarela, que é uma ideia 2D que vai fazer a referência ao 3D. Como é que você vê É isso? engraçado esse comentário que você faz. Nos anos 90, eu tive a oportunidade de ter um prêmio na Funarte, né? E esse prêmio da Funarte previa o quê? Que o artista ele tivesse acompanhamento de um crítico por um ano, né? E uma exposição individual na Funarte, né? E esse curador que me acompanhou, o Tadeu Chiarelli, ele escreveu um texto sobre a exposição que era assim, as obras de Elias Murad vistas como fotografias, né? Então, existe um certo... Você tocou num ponto bem interessante, porque existe um certo congelamento, um certo... é como se aquele estado da Constituição, da quantidade de curvas, da quantidade de desenhos e quantidade enfim, todas as informações que estão na peça, né, pudessem quase que ser um congelamento mesmo, sabe? Assim, como se aquilo se congelasse, como se aquilo ficasse num certo estado de suspensão, assim, sabe? É como se ela entregasse tudo que ela queria entregar de uma vez. Porque eu acho que os trabalhos, quando você olha as esculturas, eu acho que isso faz sentido. Quando você vê aquelas esculturas, as esculturas, elas muitas são de paredes e são relevos. E elas dão toda a informação instantaneamente para você. Assim, lógico, se você chega perto, você pode ver mais detalhes no material e etc. Mas a maioria das peças que eu crio, elas dão todas as informações imediatamente. Elas não são esculturas de você ficar rodeando, né? E você ficar, olha, esse canto é assim, se eu olhar do outro lado, eu vou ver outra coisa. Nossa, se você olhar assim, muda tudo. Não muda. Existe uma informação inicial que ela se dá e é ela.
Então, é nesse sentido que eu acho que ela tem um pouco esse aspecto, sabe? Então, eu quando faço o trabalho, eu penso nessa coisa, assim, de entregar de cara alguma coisa que será aquilo. Evidentemente que você pode dar volta, que você pode chegar perto, mas se você conhecer uma peça a 10 metros de distância, se você olhar, você vai ter uma interação com ela e vai entender a forma dela. Se você chegar perto, ela vai te dar mais detalhes, mas de longe e de perto, um pouco você vai ter como ter esse acesso. Existe um acesso que é logo de cara. Ele não fica em camadas, né? Assim, você chegou perto, aí você abriu, aí você virou. Não tem isso. Então, esse aspecto eu penso nisso. Isso para mim é consciente, né? Talvez se aproxime com a fotografia nesse aspecto, sabe? E eu acho muito legal quando as pessoas olham de uma experiência de internet, ou Instagram, e elas vão, de repente, em algum momento, ela consegue ter o contato com os trabalhos, né? É muito legal que as pessoas conversam, que elas falam, assim, é bem bacana, assim, porque eu acho que é uma forma válida de propagação do trabalho, sabe? Eu acho que é um tipo de imagem que eu posso organizar. Então, assim, eu penso um pouco quando eu faço o trabalho, eu não penso muito assim, eu não vou fazer o trabalho, não é uma coisa assim, eu vou promover o meu trabalho, eu vou divulgar o meu trabalho. Quando eu faço com o mesmo sentimento de que as pessoas pudessem olhar como se elas fossem uma exposição, ou se elas estivessem diante do trabalho. Eu não é quando eu faço e eu publico, eu não publico com a intuição de, eu preciso divulgar o trabalho, porque, não, se eu não puser. Não, não é isso. Eu faço trabalho já com um propósito. Quando eu faço aquarela, é com um propósito. Na hora que eu fotografo, eu quero partilhar com a pessoa aquelas camadas, quantidade de coisas, como aquele processo aconteceu. E isso me dá um prazer muito grande, compartilhar. E quando as pessoas me devolvem alguma coisa, porque algumas pessoas me devolvem comentários, né? E eu acho bem interessante. Quando elas vão ver os trabalhos presencialmente, é muito legal, assim. A conversa fica maior, sabe? A gente consegue conversar sobre várias coisas, né? Teve uma pessoa que foi ver uma exposição minha e ela falou, não, mas eu quero ver tal trabalho, porque aquele um que você fez assim, 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 assim. Aí não estava na exposição, né? Aí eu mostrei para ela no Instagram, ela falou, não, então, é esse trabalho que eu quero fazer. Então, assim, depois a pessoa viu esse trabalho, né? Então, assim, precisou ver. Então, assim, eu acho que essa questão, as pessoas meio que se relacionam. Assim como eu também, quando olho coisas que me interessam, eu também me relaciono com elas até certo ponto ali, né? Porque, assim, dado que é um aplicativo de imagens e etc., e que muita coisa acontece ali, que tem coisa que dispersa, etc., Mas eu acho que tem muita coisa também que nos alimenta. Né? Eu acho que tem que saber um pouco filtrar isso e tirar partido dessas coisas, sabe? Então, eu acho legal. E até te convido para ver a exposição lá, tá, Lu? Ainda está rolando, foi prorrogada até 31 de março. Eu acho interessante, né, Elias, especialmente as suas aquarelas, né? Mas eu acho que as esculturas, não dá para dissociar uma coisa da outra. Eu não consigo pensar a escultura e as aquarelas como coisas separadas. Para mim, elas fazem parte do mesmo, né? Elas estão intrinsecamente misturadas. É muito, apesar de não estarem, elas estão. Não sei se dá para entender isso que eu estou falando, mas enfim. Né? Mas, além disso, eu acho que as duas têm um trabalho entre o que eu chamo de feminino e masculino muito
muito forte, né? Você joga e você entra entre o masculino e o feminino no seu trabalho de uma maneira impressionante, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você articula a curva e a reta e essa, né? E isso me passa um pouco. A gente trabalha muito em psicanálise com o chamado feminino e masculino ontológico, né? Isso me passa um pouco essa vivência desse ser e fazer do seu trabalho. Olha, isso, eu acho que isso está presente desde sempre, né? E assim, nem eu mesmo sei quando isso começa. E é um campo que vou te confessar que eu não tenho tudo, não tenho mapeamento disso como uma. Graças a Deus. Não tenho mapeamento disso, eu nem ouso tentar justificar ou assim, encontrar como se diz, uma explicação para esse tipo de coisa, né? Eu vou fazendo o trabalho e ele, naturalmente, ele vai assumindo um pouco também de alguma dualidade, né? Ah, e isso eu tenho consciência, talvez, desse campo de tensões, né? Desse campo de tensões entre coisas que... Porque, para mim, o masculino e o feminino são coisas que se equivalem, assim, como se eu tivesse... Eu fico sempre pensando, eu penso isso desde que eu comecei a trabalhar, já há muitos anos, né? É uma coisa assim, que é um pensamento que ele vai, mas é como se assim, se você tem a dimensão ou a percepção de uma coisa, de um fato ou de algo que você observa atentamente, né? Você tem o correspondente oposto exato daquilo, né? Ele está em oposição exata. Então, assim, quando você conhece um, você conhece o outro. Isso é um pensamento muito oriental, né? Eu não sei, mas é um pensamento que eu sempre tive, né? Porque, assim, então, às vezes, quando eu construo um trabalho, com trabalhos meus desenhos, né? Muitos desenhos, que tem até um pouco da figura humana, figura feminina e tal. Às vezes tem uma coisa da equivalência, tem um lado e aí tem o outro. Se você olhar as peças de alumínio e madeira, é isso, um pouco uma equivalência das coisas, né? Existem várias peças que têm isso. Um ponto, um assunto, um elemento e o seu equivalente. Esse equivalente poderá ser essa relação entre masculino e feminino, né? Que muitas vezes eu faço as aquarelas que só depois eu percebo. Na hora que eu estou fazendo, eu não estou percebendo. Eu estou, assim, não é que eu não estou percebendo. Eu não estou julgando. Eu não estou, tipo, isso é isso, se aquilo é aquilo. Eu estou fazendo e vou fazendo e vou fazendo. E quando eu olho, eu falo, puxa vida. Tem um aspecto que é mais ligado a um aparelho feminino e algo mais ligado a um aparelho masculino, por exemplo, né? Eles vão surgindo e isso na verdade é engraçado porque eu acho que o mundo da matéria diz muito a esses dois aspectos, sabe? Do mundo material, né? Eu acho que esses dois elementos, eles resumem um pouco as coisas mais densas e também do mundo, né? Mas para mim é divertido fazer isso, porque eu acho que é mágico, assim, sabe? Você trabalhar esses elementos e eles surgirem. Eu também me vejo como observador quando eu faço. Eu muitas vezes falo, não tem uma coisa assim. Tem alguns trabalhos que eles são mais lógicos, mas veja você, só para você ter uma ideia. Aquelas peças de alumínio e madeira, como é que elas nascem?
elas nascem no desenho. E no desenho, eu vou brincando com aquelas formas, vou desenhando e tal, e vai surgindo. Às vezes é uma coisa um pouco mais rebuscada e tal. Ele nasce no desenho. Depois, ele se transporta para a escultura. E para chegar na escultura, existe um processo de planificação. Então, as peças de alumínio e madeira, o desenho era pequenininho, assim. Aí depois eu fui pegando só o contorno. E desse contorno, eu peguei o contorno, e aí eu passei isso para um papel milimetrado e calculei na regrinha de 3 a escala para jogar num tamanho maior. Então eu fui posicionando cada curva na sua correspondência no papel milimetrado para aquilo se tornar uma escultura. Porque nasce de um desenho mais rebuscado, com claro escuro, uma coisa onde eu deixo a cabeça bem solta, assim. Eu vou fazendo claro escuro, não faço nem linha, eu faço coisinhas assim de achuras com linha. A linha vem depois. E aí, o final, eu tiro todo o claro escuro e pego só a linha, e essa linha eu planifico. Eu ponho um papel milimetrado, né? E nesse papel milimetrado eu vou aí com uma curva francesa, e aí eu vou acertando essas linhas. Aí essa linha vai servir para fazer o molde. Aí eu demarco isso na madeira, vou serrar a madeira. Entende? Então, esse processo ele não é uma coisa que sai, eu vou trabalhar com masculino e feminino, vou trabalhar com aspectos similaridade com as formas de aparelhos masculinos e aparelhos femininos. Não nasce daqui para lá, ele nasce quando eu vejo a forma surgiu. E aí... E a escolha do material também se dá assim, Elias, para você? Quando você está desenhando, você já concebe o material ou o material vai vindo também aos pouquinhos? Olha, geralmente o material, eu não tenho tanta variedade assim, né? Vejo, apesar de eu variar, eu gostaria de variar mais. Mas assim, quando eu tô, quando eu estou planificando, eu já estou pensando no material, estou pensando em que material eu vou usar. Aí já entra uma parte funcional, uma parte assim mais operacional, né? Uma parte fabril. Porque tem a parte fabril, assim. Quando você olha o meu trabalho, a escultura, as pessoas acham que eu sou muito cuido muito do detalhe, né? Assim, então, cuido mesmo. Eu acho que a minha obrigação de execução técnica ser muito boa. Eu tenho que fazer uma execução técnica boa, tanto na aquarela como na escultura. A execução, para mim, é importante. E tem que ser bem feito, tem que ser algo primoroso. E isso eu faço. Não, para muitas pessoas, esse registro de ter muita perfeição, não sei, tem gente que não gosta. Mas eu acho que as formas curvas ou retas, mas curvas ou curvadas, né, vamos dizer, elas talvez se aproximem. Eu acho que existe assim, se assemelha muito. Eu acho que o trabalho a obra acaba sendo para mim um reflexo um pouco da conduta, sabe? A conduta, quando você perguntou sobre como se constroem as coisas na pessoa, né? Eu acho que é uma forma de aperfeiçoamento da conduta, sabe? Nem sempre as coisas são harmônicas, nem sempre as coisas são mais suaves, nem sempre as coisas... Pelo contrário, a maioria das vezes as coisas não são. As coisas são obtusas, as coisas são caóticas, as coisas são... O mundo é caótico, o mundo é obtuso, o mundo é uma fervilhação de coisas, de uma intranquilidade frequente, né?
Eu acho que a obra é uma forma de você construir essa conduta, sabe? De você construir uma operação para é um gesto, né? E esse gesto, ele é um gesto em que você tenta melhorar alguma coisa, sabe? E eu acho que, de certa maneira, esse melhorar alguma coisa poderá melhorar um pouco quem olha, um pouco quem vê. Então, assim, é um mundo caótico. Eu sou um ser caótico. O mundo é caótico. Mas nessa operação, eu acho que essa indução, essa operação, essa intenção clara e deliberada de fazer isso, da melhor maneira possível, eu acho que, de alguma maneira, reverbera um pouco em mim. Eu acho que pode também reverberar em mim, um pouco, sabe? Eu acho que é o aspecto em que a obra se torna mais coletiva, no sentido que não é minha. Eu não acho que eu tenho um trabalho meu, por exemplo. Acho que quando eu estou fazendo não pode ser meu. Quando você faz uma obra com são tantas questões que afunilam ali, que bifurcam naquele lugar, que você não pode assim, ter ousadia de dizer que seu trabalho é seu, porque a madeira você pega uma madeira que ela pode ter 1000 anos, 600, 300, 100. Você pega metal. Você está trabalhando com a luz não é sua. A aquarela é luz. O papel é uma coisa que você tem há tanto tempo. Quer dizer, esses elementos, a luz, o calor, né? A hora que você está construindo o trabalho, esses elementos todos estão atuando, está tudo atuando, o mundo está atuando, a lua está no céu, o sol, as estrelas, e aí você tem o rio, você tem a água, você tem tantas coisas ocorrendo ali para que aquele trabalho, naquele momento em que ele é feito, que, nesse sentido que eu acho que você distribui, você solta um pouco, né? Eu acho que, de alguma maneira, eu acho que o trabalho tem uma função social, né? Sempre é social. Eu acho que o trabalho tem essa exibição, né? Talvez tenha uma atribuição diferente, um pouco diferente, né? Não é? Eu acho que é uma coisa de compartilhamento do trabalho. Interessante isso que você fala, porque isso lembra um conceito que é usado por um psicanalista que chama comunidade de destino, né? Que todos estamos imbricados em tudo, né? Não é porque tem alguém passando fome ou estando numa tensão na Ucrânia, por exemplo, que é o tema da moda, que nós não estamos sendo afetados sim, né? Mas me parece também, Elias, a sua postura, não no sentido ingênuo, no sentido mais profundo, que o seu trabalho tem uma visão muito espiritualista, né? Uma coisa assim, de uma conexão com algo maior, né? Uma coisa mais, eu não sei, um pouco por aí. Eu naturalmente, desde sempre, né, desde pequeno, sem nunca ninguém me dizer nada sobre o que existe algo além da matéria, eu já tinha experiências e deduções próprias, assim, com 6, 7 anos. E coisas que ninguém nunca me falou e que eu sabia. Com 6, 7 anos, experiências que era como entender uma manifestação espiritual, por exemplo, e controlar ou não. Né? Enfim, são coisas mais, né, um território um pouco diferente. Mas, enfim, eu sempre soube da existência disso. Né?
De certa maneira, eu acho que assim, não é nem por isso, porque às vezes você tem consciência de um monte de coisa, mas eu vou dizer que a hora que o lugar onde eu acho que assim, é uma questão de posição, isso é uma posição. Eu acho que a gente tem o pensamento, então assim, o pensamento, a hora que a gente determina, vai fazer, e por obrigação a gente tem que colocar esse pensamento em algum lugar. Não é assim, colocar melhor, porque eu acho que é uma hierarquia no mundo do pensamento, né? Quer dizer, não que você possa, eu posso pôr num lugar melhor. A gente não sabe se. Eu digo, mas eu acho que a intenção ela tem que ser mais clara, né? A intenção de quando vai fazer o trabalho, eu preciso melhorar o meu pensamento. Eu preciso. É como se fosse uma coisa, é como se fosse um gráfico, alguma coisa que você tivesse como. Eu acho que é uma complexidade no mundo do pensamento que eu acho que a intenção de melhorar o olhar, né? Levar, é engraçado, eu tenho um termo, uma coisa meio que para o japonês, em que ele tenta levar o olhar para ver alguma coisa. Tem um termo, eu já ouvi isso, mas eu não sabia dizer como se fala. Mas é como se a pessoa melhorasse o olhar, como se ela pudesse melhorar o seu olhar, ter essa intenção de melhorar o seu olhar para ver as coisas. Né? E eu acho também que a hora que você faz, você pode melhorar o seu pensamento, ou não é melhorar o seu pensamento, melhorar o lugar onde está. Existe uma posição, poderá haver uma posição para esse pensamento. E eu acho que isso, quando você se alinha um pouco, você consegue construir melhor o processo. Né? Eu acho que tem uma questão muito importante.